Graça e paz, igreja. Amém. Nós vamos receber uma porção especial da palavra de Deus nesse momento. Que seu coração esteja preparado para isso. Que realmente Cristo cresça em nós ainda mais nessa noite, através dessa palavra. Amém. Que está um servo de Deus. Olhe para a sua mão, por favor. Você tem um M aí. É um M de multiplicador, amém? É um M de Marcos, multiplicador. Pastor Marcos é um amigo querido que conhecia Mato Grosso do Sul através de Campo Grande, né? Mas é do interior que flui rios de águas vivas. E seja bem-vindo ao interior do estado. Aqui é um lugar muito especial, o sul do Mato Grosso do Sul, onde Deus tem feito grandes coisas. E grandes e maiores Deus ainda fará. Amém? Mas como foi dito ontem, não estamos aqui representando uma região. Somos os batistas do estado aqui. Nós vamos orar e queremos clamar a Deus que fale conosco. O pastor Marcos está com a sua esposa, Mankelly também. Sejam muito bem-vindos. Se sintam bem em nosso meio. Se você puder, estenda a sua mão para cá. Vamos orar. Senhor Deus, colocamos o teu servo, pastor Marcos, na presença do Senhor. Ele não veio aqui em vão, Pai. O Senhor trouxe ele aqui para que nesses dias algo poderoso do Senhor fique gravado no nosso coração, se tornando prática na nossa vida. E nós pedimos que neste momento o Senhor fale através do teu servo. Revista o teu servo com a autoridade do Espírito Santo de Deus, para que ele venha falar a palavra do Senhor a nós e tire de nós qualquer defesa ou obstáculo, para que a sua palavra de fato penetre em nossas vidas. Usa o teu servo poderosamente, Pai. No nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Amém. Obrigado, pastor Josué. Boa noite, amados. Que alegria estar aqui com vocês nestes dias. Estou sendo muito bem cuidado pelos irmãos. Aquela farofa dos irmãos que os irmãos estão servindo ali é um assunto seríssimo. A minha esposa hoje voltou para comer só farofa. Que beleza, né? Ontem eu disse que eu durmo todos os dias com um pedacinho do céu, e um pastor muito empolgado, ele falou assim, a esposa falou assim: meu amor, você viu, o pastor falou que ele dorme com um pedacinho do céu. E esse pastor muito empolgado falou assim: meu amor, para mim, você é a estrela cadente. Ao que ela olhou assim, brava, falou: mas cadente, uma estrela que cai. Aí ele falou: não. Você é aquela estrela que brilha entre as três Marias, a que está no meio. Às vezes você erra e quer consertar, e o negócio fica pior, né? Acontece. Mas eles se acertaram porque eles têm Jesus no coração. Quem tem Jesus no coração, a estrela maior sempre vai brilhar. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, a palavra do Senhor em João capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso de número 35. Quero agradecer ao meu amigo pastor Paulo, ao meu amigo pastor Jonathan, estes dois grandes homens de Deus, que são instrumentos poderosíssimos nessa convenção. E eu fico muito feliz de saber que há um estado no Brasil, que é o Mato Grosso do Sul, que tem feito a diferença, não só aqui, mas no Brasil e no mundo. Louvo a Deus pela vida do meu amigo pastor Oséias, um queridão que tenho guardado bem num cantinho especial do meu coração. Pastor Bruno também, estarei lá em Citrolândia, no mês de agosto, pregando lá no aniversário
da igreja, está com a sua esposa. É um prazer estarmos aqui. Vamos então abrir a preciosíssima palavra do Senhor. Eu quero pensar com vocês no tema mãos à obra, sendo a resposta. Palavra do Senhor então em João capítulo 1, verso de número 35 ao verso de número 42. No dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: O que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistis? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinha ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro ao seu próprio irmão Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João, e tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Amém, queridos? Até aí temos lido a preciosíssima palavra do Senhor. Um outro texto que eu quero ler é o capítulo de número 21 de João, verso 3, e depois o verso 15, que diz assim: Vou pescar. Disse-lhes Simão Pedro, e eles disseram: Nós vamos com você. E eles foram, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Verso 15, depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que a estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Amém, queridos? Até aí temos lido a preciosa palavra do Senhor. Conta-se que num dia especial, uma criança que tocava violino, era um grande violinista, se apresentou para uma plateia enorme. E cada música que aquele menino tocava, todos aplaudiam. Até que, na última música, ele toca com maestria e ele é ovacionado. Todos de pé gritam, celebram, aplaudem. Ao que aquele menino se retira do recinto e vai para um canto de uma sala e começa a chorar. O seu pai vai até ele e lhe pergunta: Filho, por que você está chorando? Você viu, todos aplaudiram você, todos ovacionaram você, você tocou maravilhosamente bem. E ele disse: Pai, ali na frente, nas primeiras cadeiras, estava sentado um homem de cabelo branquinho, que não se colocou de pé e não aplaudiu a última música. E você sabe quem é aquele homem, papai? Aquele homem é o meu professor. Ele sabe que na última música eu errei algumas notas, eu desafinei algumas notas. E o pai, naquele momento, então pôde consolar o seu filho. E com essa história, deixa eu te dizer uma coisa: a grande proposta da sua vida na terra
não é arrancar aplausos das pessoas aqui na terra, mas é ver o sorriso do Pai, o sorriso de Deus sobre a sua vida. Eu não sei como tem sido a sua história, mas eu me lembro de uma outra história que tive com o pastor Ebenezer Soares Ferreira, na capela do Seminário do Sul, em 1998, quando ia todos os dias às 5 horas da manhã orar com ele. E num dia o pastor Ebenezer, reitor do seminário, estava só eu e ele me perguntou assim: Marcos, você sabe quando um exército perde a guerra? Do nada, a gente estava orando, paramos a oração e ele me perguntou assim. Eu disse: um exército perde a guerra quando o inimigo que está contra-atacando a este exército é superior, é maior, e luta com maior força e o vence. Ele disse: não, um exército perde a guerra, a batalha, quando os seus soldados perdem completamente a noção do propósito para o qual eles foram recrutados. E eu olhei para o pastor Ebenezer e aprendi uma grande lição. Estamos nessa terra, meus amados irmãos, para cumprir o ID de Cristo Jesus na terra. E todas as vezes que nós, eu e você, perdemos a noção do propósito pelo qual o Senhor nos comissionou, o Senhor nos chamou, perdemos a batalha para as hostes do inferno, que com ímpeto guerreiam contra a família, a igreja, os filhos, e consegue levar para este inimigo que não brinca, não para, não tira férias, aqueles soldados que deveriam estar engrossando as fileiras deste exército chamado Exército da Salvação. Eu não sei, querido, com o que e para o que, pelo que você tem se envolvido na sua história de vida. Mas a Bíblia deixa claro que o principal propósito pelo qual eu e você estamos nessa terra e nascemos é fazer discípulos. Me lembro que o pastor Thomas Atkins pregava no templo da primeira igreja batista de Manhuaçu, e ele surgiu com uma frase que diz o seguinte: a coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. E eu nunca esqueci dessa frase. Aqui estamos, queridos, diante de um texto que nos fala de um homem rude, um homem simples, um homem que seu semblante era vigoroso, seu temperamento era difícil, morava em uma aldeia chamada Cafarnaum. Jesus várias vezes teve experiências em Cafarnaum, porque em Cafarnaum Jesus decidiu residir. E ele morava na casa da sogra de Pedro. Aquela casa que desceram com um paralítico para que Jesus curasse. E era a aldeia de Naum, Cafar, aldeia, Naum, a aldeia de Naum. Jesus chega ali, uma multidão afluiu para ele, porque queriam tocar em Jesus. E esse homem, acostumado a acordar por volta de 2, 3 horas da manhã, pegar o seu barquinho, reunir a sua sociedade de pesca e ir pegar peixes. Só que naquele dia, este chamado Pedro,
aqui no texto chamado Simão Pedro. Ele não pegou nada. Ele não pescou nada. Todos nós nos lembramos do episódio que Jesus, quando vai comissionar e chamar os seus discípulos, ele se apresenta a Pedro, que estava lavando as suas redes e não havia pegado nada. Jesus o chama, assina a sua carteira de agora pescador de homens. E Pedro, então, ao ouvir o chamado, ao ouvir o seu próprio irmão o convidar para ir conhecer o Messias, o Rabi, o enviado de Deus para curar, salvar o Cordeiro de Deus. Aqui eu aprendo uma primeira lição que tem sido forte para mim acerca do relacionamento discipulador, acerca daquilo que Deus promove. E quando Deus quer salvar pessoas, Ele promove em primeiro lugar um encontro. Sabia que há pessoas que nasceram, moram na sua rua, estão na sua cidade, e pela divina providência, essas pessoas irão se encontrar com você. E você, cheio da presença de Deus, será a voz de Deus para essas pessoas. Você, cheio da presença do Espírito Santo, controlando, dominando, guiando a sua vida, alistado no exército do Senhor, que não perde nenhuma batalha, porque os seus soldados entendem muito bem, têm noção clara do propósito para o qual foram recrutados. Há pessoas que estão só esperando você voltar desta convenção para, cheio do Espírito Santo de Deus, ser a voz de Deus para essas vidas. O Senhor te chamou, meu irmão. O Senhor nos chamou, minhas irmãs. O Senhor chamou a cada um de nós. E é fruto de um encontro. Veja aqui o texto nos diz que João, na companhia dos discípulos, de 2 dos seus discípulos, estavam ali e viram Jesus passar. E diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É interessante que João aqui, então, vai falar a André, é um encontro. Esse encontro onde eles começam a ter um relacionamento, daí a palavra relacionamento. É vida na vida, é atrito. Então, tudo aquilo que Deus dotou você para fazer, tudo aquilo que Deus, pela divina providência, colocou em você, o bairro que você mora, a cidade que você mora, a igreja que você participa, evidencia que há um propósito pelo qual Deus chamou cada um de nós. Esse homem chamado Pedro, ele se encontra. E quem se encontra com Jesus, agora, após André, o seu irmão, chamá-lo e dizer: Simão, venha, nós encontramos o Messias. O texto vai nos dizer que, então, Jesus estava em uma casa, eles vão até aquela casa, procuram saber onde Jesus morava. E ele faz uma pergunta aqui que é muito emblemática no texto. Ele diz assim: vinde e vede. Vinde. E é como se Jesus estivesse dizendo para nós assim: venha e experimente, venha e se permita ser tocado, venha e experimente, venha e veja com os próprios olhos. E agora, Pedro, que se encontra com Jesus, tem, a partir de agora, as ferramentas necessárias para cumprir o ID. Ele tem a potencialidade necessária, ele tem o encontro com a verdade, ele tem o encontro com a alegria das alegrias, ele tem o encontro que marca a sua vida, que transforma o seu ser. Pedro agora, fruto de um encontro, porque quando Jesus quer te encontrar e quer nos encontrar, é como a Bíblia diz, Ele para até o sol para cumprir o propósito dEle. Você é a resposta da oração de alguém.
Você está aqui porque alguém se encontrou com você. Eu não sei, querido, se você veio pela dor. Eu não sei, porque é muito interessante. Há uma frase antiga que diz que aqueles que não vêm pelo amor, vêm pela dor. Eu não sei se foi por causa de uma cantata. Eu não sei se foi por causa de um almoço, por causa de um pequeno grupo, por causa de um churrasco, por causa de uma conferência. Eu não sei por qual razão você veio parar aqui. Mas é fruto de um encontro. E o maior interessado, querido, em encontrar você, ou que você encontre a Ele, não é você mesmo. É o próprio Deus, é o próprio Senhor Jesus. Ele que quer nos encontrar, Ele quer nos achar. Ele quer que o encontremos, claro, mas é Ele que quer nos encontrar. Então Jesus, pela divina providência, estava naquele local. E aí você pode pensar o que o Senhor já derramou na sua vida. E eu penso na palavra com você, transbordar. Transbordar significa ir além das bordas. Transbordar. Só há uma razão para você ser cheio do Espírito Santo. Você ir além das bordas que foram afixadas por você mesmo. E o inimigo de nossas almas tem toda a artimanha para tirar você do propósito, tirar você da missão, tirar você daquilo pelo qual e para o qual você foi chamado. Eu me lembro com propriedade que os moravianos oraram por 100 anos por um avivamento. E aquele avivamento, dia e noite orando para que Deus trouxesse o avivamento a eles, culminou em jovens que começaram a olhar para algumas ilhas. E 2 jovens chamam a atenção na história dos moravianos, porque 2 jovens começam a orar por uma ilha onde um senhor mau detinha sobre a sua tutela escravos que estavam ali. E a única forma daqueles 2 jovens irem e falarem do amor de Deus foi se vendendo como escravos para irem lá naquela ilha. E no dia que eles estavam dando adeus aos seus familiares no porto, eles têm uma frase que marca o meu coração. Eles dizem assim: que o cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício. Os parentes estavam chorando, e eles dizem, dando adeus aos seus familiares, eles dizem assim: nós não iremos orar por aquilo que não estivermos dispostos a sermos a resposta. E daí, queridos, um avivamento surge, porque os moravianos oraram. E nós aprendemos, eu falei aos pastores ontem, que orar é igual a raro. Porque orar, ao contrário, a palavra orar, ao contrário, é igual a raro. E todas as vezes que você ora segundo Deus, você então tem um encontro com Deus. Jesus se encontra com Pedro. E eu acho mais interessante, queridos, as perguntas que Jesus vai fazer agora. O texto nos diz, no verso de número 42, e ele vai dizer assim: tu és Simão. Pausa aqui comigo nessa noite. Ele diz: tu és Simão. É como se Jesus estivesse dizendo para Pedro assim: eu conheço o seu presente. Hoje você se chama Simão. Eu conheço os seus medos, conheço a sua timidez, eu conheço aquilo que ainda não foi mudado em você. Tu és o Simão. E Deus está falando hoje, através dessa palavra, o nome de cada um que está sentado aqui nessa noite e daqueles que nos assistem pela internet. Tu és Simão, tu és João, tu és Jonatã, tu és Paulo, tu és Josué, tu és Marcos, tu és Kelly, tu és Fernanda. O Senhor conhece você pelo nome.
E quando ele diz, tu és Simão, ele está dizendo assim, eu conheço aquilo que trava a sua vida, aquilo que limita a sua vida, aquilo que não foi mudado na sua vida. Porque vamos convir, queridos, há pessoas que vêm a uma convenção, vão a um congresso e não mudam. Voltam para suas igrejas, se fecham nas suas casas, se fecham nos seus problemas, tentam resolver apenas os problemas e vivem um dia após o outro em torno dos seus problemas. Mas eu quero crer que a partir dessa convenção, uma convenção que foi feita também no céu, para escolher um Pedro, também é uma convenção celestial para escolher você nessa noite. O Senhor fez uma assembleia, o Senhor fez uma convenção no céu e decidiu escolher você. Você está disposto a ser a resposta que Deus procura para que uma vez se lançando no projeto dele com mãos à obra, lançando a mão do arado e não podendo olhar para trás, você está disponível para Deus? O Senhor encontra aqueles que procuram nessa noite, pessoas disponíveis aqui nessa noite, para responder aquilo que Ele está conclamando o seu povo. Tem pessoas que não mudam. Tem pessoas que o amor pelas almas perdidas, pelo contrário, tem diminuído. Materialismo, consumismo, dinheiro, recursos, reclamação, imaturidade espiritual, não ganham uma alma para Jesus. Conta-se a história de um pastor que estava pregando sobre a volta de Jesus, e ele estava muito empolgado. E ele dizia, Jesus está voltando. E o povo disse, glória a Deus. E foi um dia que um rapaz resolveu vestir-se de diabo, porque haveria uma festa à fantasia. E aquele rapaz foi saindo para a festa, aqui vocês chamam de chuva torrencial forte, de toró também. Caiu um toró. E o rapaz está indo para a festa, vestido de diabo. E o pastor está pregando, e ele diz, Jesus está voltando. E o povo, glória a Deus. E ele disse, o diabo também está pegando muita gente aí. E o pessoal falou, misericórdia. No momento que o pastor falou, Jesus está voltando, e o diabo também, o único lugar seco que aquele rapaz viu foi a igreja. E o pastor fala, e o diabo está vindo também. Inclusive, irmãos, ele está aqui, ó. Quando o pastor fala assim, você acha que tem gente que não tem medo do diabo? Perna para quem te quero. Partiu. Parte para a porta lateral, parte para lá, parte para cá. Inclusive o pastor também. Partiu. E aí o rapaz foi entrando assim, até ele esqueceu que estava vestido de diabo. E foi entrando, eis que no recinto, uma mulher de muleta, nessa brincadeira que corre para lá, corre para cá, levaram a muleta da mulher. E aí ele foi entrando, e ela olhou assim, aquela coisa cavernosa, olhou para ele e falou assim, ô seu diabo, não faz nada comigo não. Tem 40 anos que eu sou dessa igreja, mas tem 40 anos que eu estou contigo e não abro, ó. Talvez você esteja se perguntando, por que o pastor está contando essa história? Porque talvez, querido, você tenha 10, 20, 30, 40, 50 anos que é membro de uma igreja. Mas parece que você está mais do lado de lá do que do lado de cá. Você não mudou. Seu amor não aumentou. Mas a partir dessa convenção, vai ter avivamento nas casas, porque os maridos vão lavar as louças para as esposas. Vai começar um avivamento. É hoje. É hoje. Vai começar o avivamento.
A gente quer ganhar os de fora, mas precisa começar de dentro. Tem 40 anos que você frequenta a convenção. Alguns até aqui já tem mais de 60 anos que frequentam a convenção. Eles, eu não sei o que mudou nessas vidas, mas o Senhor quer que você mude, porque o fruto do Espírito é o amor, é a alegria, é a paz, é a paciência, é a benignidade, é a bondade, é a fidelidade, é a mansidão e é o domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Tu és Simão. Eu conheço o seu materialismo. Eu conheço que você é aquele pescadorzinho que vai para a aldeia, lava suas redes, volta frustrado, volta reclamando. Jesus já olhou com as lentes espirituais lá na frente, sabia que Pedro seria o inconstante. Vamos lembrar quem foi Pedro? Pedro inconstante, Pedro impulsivo, o Pedro homem que pega a espada, e eu acho que Pedro, ele queria acertar a cabeça do soldado Malco. Você está comigo nessa noite? Favoráveis, digam sim. Contrários. Só que ele errou. E Jesus vai fazer a primeira cirurgia plástica da história. Vai consertar o erro de Pedro. Não é pela violência, Pedro. Pedro, o homem impulsivo, que a despeito do fato de todas as coisas, ele é o primeiro surfista sem prancha, porque vai andar sobre as águas. Pedro, o símbolo da fé, porque quando Jesus cura a filha de Jairo, ele não deixa entrar Tomé. Você já pensou se Tomé entrasse naquela casa? Por que Tomé não entrou? Porque Tomé era um incrédulo. Já pensou? Tomé entrando na casa e falando assim: ih, não te falei? Olha aí, ia dar nisso mesmo, morreu. Outro discípulo que não entra, o Mateus, o cobrador de impostos. Por quê? Porque na casa em que vai haver o milagre, não pode haver a cobrança. Porque perdão e amor em uma história é rasgar a nota promissória para eliminar as cobranças. Ele chama Pedro, chama Tiago e chama João. Porque Tiago é o símbolo da sabedoria no texto bíblico, do autocontrole. E uma pessoa que é mudada, uma pessoa que tem o seu nome mudado, uma pessoa que tem o seu nome escrito no livro da vida, tem autocontrole nas finanças, para quando chegar a oferta missionária, poder abençoar os missionários. Autocontrole. Ele chama João, o discípulo do amor, porque numa casa em que vai haver transformação, tem que haver amor. Mas veja comigo o texto. O texto nos diz, queridos, que ele diz assim: tu és Simão. E ele diz, filho de João. Primeira coisa, ele fala do presente. Segundo, ele fala agora do passado. Sabe por quê? Que ele diz, tu és filho de João? Porque Jesus conhece a casa onde cada um de nós fomos criados. Os lugares dos traumas, os lugares onde a timidez nasceu, talvez por uma criação ríspida. Hoje o reino de Deus muitas vezes perde, porque as pessoas estão tímidas. Mas hoje eu quero orar, e nós vamos orar aqui no final dessa mensagem, para que você perca a sua timidez e com intrepidez e ousadia, você seja ousado para o louvor da glória do nosso Deus. Eu conheço a sua casa, você é filho de João, ali que nasceu a timidez. Pensa em uma pessoa mais tímida da casa. Eu me lembro de uma experiência que eu tive com a minha mãe, que eu estava brincando com o meu irmão, e de repentemente eu encostei numa jarra, uma jarra feia que a minha mãe tinha em casa, gente. Mas foi a amiga que lhe deu. Era uma jarra verde, parecia mais um jacaré do que uma jarra. Eu esbarrei nela e sabe aqueles milésimos de segundos onde a jarra
Pá! Caiu no chão. Eu já fui ajoelhando, minha mãe estava na cozinha, eu já fui ajoelhando e falando: mãe, me perdoa. Me perdoa. Naquela época, minha casa, lá tinha uma varanda com uma ardósia. Quem se identifica? Quem se identifica? Tem mais de 80, 90 anos a irmã. Então, tinha uma ardósia. E aí eu falei para ela: eu encero essa ardósia, mãe, deixa comigo. Eu lavo louça, eu lavo vasilha, eu penduro na corda, no varal. Ela, sangue italiano, Petrucci, olhou para mim, olhou para a jarra e falou assim: jarras iguais a esta, eu acho aos montes para comprar. Mas filho igual a você eu não acho para comprar. E disse mais. Eu falei: ufa, perdoados estão os teus pecados, vai, não peques mais. E ela disse mais: coisas foram criadas para serem usadas. Pessoas foram geradas para serem amadas. Então, quando a sua esposa sair com seu carro e ralar a roda no meio-fio, você vai dizer para ela: coisas foram criadas para serem usadas. Pessoas foram geradas para serem amadas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando o seu filho quebrar a tela do celular, eu conheço, Simão, você é filho de João. E você vai dizer assim: nós estamos rompendo com o materialismo, porque coisas foram criadas para serem usadas. Sabe o que nós precisamos, família? É reunir as nossas roupas que estão abarrotadas no guarda-roupa, levar para o bazar da igreja e vender tudo para missões. Coisas foram criadas para serem usadas. Pessoas foram geradas para serem amadas. Eu conheço os seus dias. Eu conheço o pior dos seus dias. Tu és filho de João. Mas sabe uma coisa que me chama a atenção no texto, queridos? O texto nos diz: tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Ele muda o DNA, ele muda a identidade, ele muda a perspectiva, ele muda o olhar de Pedro. Eu era apenas Simão. Você sabe o significado de Simão? Simão significa aquele que enverga. E de fato, o orgulho, o egocentrismo nos faz envergar. Olhamos para nós mesmos, ficamos ensimesmados, o reino perde, a obra perde. Envergamos no orgulho, mentimos, somos muitas vezes Simão, envergados, ensimesmados, orgulhosos, egocêntricos. Mas o texto nos diz que tu serás chamado Pedro, pedra, rocha, inabalável, firmado na rocha. Eu conheço as marcas, eu conheço o passado, eu conheço o presente, eu conheço quem você foi, eu sei o que você fez no verão passado. E você olha para essa pessoa linda que está do seu lado e você vai falar nessa noite: o evangelho é o poder de Deus mesmo, porque transformou você, hein? Você era bagunceiro, rapaz. Eu sei que tem uma pessoa no recinto aqui que apagava o disjuntor da igreja em plena cantata musical. Mas o evangelho é o poder de Deus. Você vai se chamar Pedro, sabe por quê? Pedro, a pedra,
O homem, o pregador do Pentecostes, o inconstante Pedro, aquele que hesitou quando Jesus tinha uma bacia e uma toalha, hesitou que Jesus lavasse os seus pés, e Pedro vai aprender a mais linda lição acerca de ser um missionário, ser missional. Para você ser usado, você tem que ter uma bacia e uma toalha. Nessa noite, Deus não quer te dar nada mais, nada menos do que uma bacia e uma toalha. Porque o que precisamos para o serviço cristão é de uma bacia para lavar os pés daqueles que o Senhor um dia, pela graça dEle, nos dará para povoar os céus. Bacia e toalha, sinônimo de humildade. Sinônimo daquele que olha para si e olha o contexto. É interessante, queridos, que o renomado pastor Tim Keller, ele escreveu o tão famoso livro Saudosa Memória, que recentemente faleceu e marcou a história do cristianismo. Tim Keller diz uma coisa muito interessante no livro Andando com Deus em Meio à Dor e o Sofrimento. Ele diz uma coisa que as famílias do século 17, 18 e 19, por terem filhos e serem famílias numerosas, de 5 a 10 filhos na família, ele usa uma expressão que diz assim, que naquela época as famílias tinham outras preocupações. Elas viam os seus filhos morrerem diante dos seus olhos e do próprio coração. Tim Keller vai fazer uma crítica aos nossos dias e diz o seguinte, que hoje as famílias se preocupam se o filho não tem celular, se a família não tem Wi-Fi, se a família ela não tem um carro, quando comparada às preocupações do século 17, 18 e 19. Fazendo uma crítica acirrada acerca do quanto o nosso universo está se tornando, como vai dizer Bauman, uma sociedade líquida, onde se perde os valores, os princípios. Eu me lembro da minha mãe, quando chegava a época de missões, ela professora de piano, ela orava para que Deus enviasse alunos para que ela desse aula, e ela fazia alvos de 500, de R$1.000, apenas ela. E durante aquele período da campanha, os alunos iam aparecendo, e ela honrava todos os seus compromissos missionários. Sabe o que nós estamos precisando? De hoje olharmos como Jesus nos vê. Eu quero que você seja Pedro. Eu sei das suas inconstâncias. Eu sei, como lemos no texto aqui, queridos, que num determinado momento, Pedro, tão inconstante, após a ressurreição de Jesus, há uma frase aqui que me chama a atenção, no capítulo de número 21, verso 3, ele diz, vou pescar. E essa frase diz muito daquilo que representa aqueles que deveriam estar na obra e não estão cumprindo o chamado de Deus, foram alistados, mas querem regressar, querem retroceder. Ele diz, vou pescar. E se você ler todo o texto do capítulo de número 21, nós lemos o primeiro capítulo e lemos o último capítulo de João. Quando Pedro, que era influente, ele diz assim, vou pescar. Ele leva vários discípulos com ele. Deixa eu te falar uma coisa. As pessoas estão observando a sua vida. Sabe por que você está aqui nessa convenção? Porque você tem influência sobre a vida de pessoas. E Pedro tinha essa influência. Ele diz, eu vou pescar. E ele tenta pescar e não pesca nada. Porque esse homem se esqueceu, porque Deus um dia o alistou como um pescador e assinou a sua carteira nos céus. E para concluir, depois de terem comido, Jesus é muito cômico, né? Ele fala assim, lança a rede do lado direito. A obediência pavimenta o caminho do milagre que você vai receber. É do lado direito, Pedro.
Se Pedro questionasse, e ele lança do lado direito, e ele vem com muitos peixes, e é muito interessante, porque ele estava meio que nu, e ele coloca a sua roupa, e Jesus já estava ali assando o peixe, assando o pão, e pergunta: vocês têm algo para comer? É como Deus dizendo assim para nós: caminho fora da minha vontade, caminho na autossuficiência da sua história de vida, é caminho infrutífero. Mas todo aquele que decide caminhar comigo, esse vai produzir frutos a 30, 60 e a 100 por uma. Vamos comer. E ele então vai comer. E aqui ele vai fazer as perguntas mais emblemáticas que estão em toda a história. Ele vai dizer o seguinte: agapas me, no grego, você me ama com amor incondicional, Pedro? O amor capaz de abrir mão, o amor capaz de romper, o amor incondicional, Pedro. E Pedro vai dizer assim: Filios te, eu te amo com um amor apenas de amizade. E ele pergunta uma segunda vez: agapas me, você me ama, Pedro, com a capacidade de dar, de entregar a sua vida, de doar a si mesmo, Pedro? E aí Jesus vai dizer uma terceira vez: agapas me. Ele diz: filios te, porque a confissão também abre o caminho que vai gerar a mudança. Eu sei quem eu sou, eu reconheço as minhas falhas, eu sei que eu não sou tudo isso. Agora você está pronto, Pedro. Agora você pode ser usado. Vira-se uma página do capítulo de número 21. Estamos no livro de Atos, e o capítulo de número 2 vai nos dizer que Pedro prega para uma multidão, quase 3.000 almas se convertem. Sabe por quê, querido? Aquele que reconhece que em Jesus o cumprimento da minha missão está na minha dependência dele, a obra será feita. E eu olho pelos olhos da fé uma multidão se convertendo a partir de você, a partir da sua casa, a partir do amor gerado por Deus na sua vida, porque nós não temos capacidade de gerar amor. A Bíblia diz que o amor, ele é derramado nos nossos corações. Quando nós éramos pecadores, eu não gero amor, mas eu recebo e compartilho. Eu recebo bem e por isso eu posso compartilhar bem. Se coloque de pé nessa noite, vamos orar ao nosso Deus. O cumprimento da missão depende do quanto você será dependente do Pai. Se você quiser retroceder, vai voltar a ser um pescador infrutífero. Mas Deus nessa noite chamou, e Ele tem alistado no seu exército, pescadores de homens. São homens e mulheres que não têm a sua vida por preciosa, conquanto que se cumpra com alegria a carreira e o ministério que receberam do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Feche os seus olhos, nós vamos orar ao nosso Deus. Eu não sei quais são os seus apegos, eu não sei quais são os seus medos, eu não sei quais são as suas inseguranças. Eu não lhe conheço. Eu não sei de qual casa você veio. Eu não sei como foi a sua criação. Jesus disse para Pedro: tu és Simão, eu conheço o seu nome. Eu sei que você se enverga. Eu sei que você tem áreas da sua vida de orgulho. Você se ressente facilmente, você quer ir na força do braço. Sei que você é Simão, mas esse Simão aí eu não quero. Então eu vou mudar o seu nome. Vou colocar logo um nome de alguém que será firme e inabalável e constante e sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não será vão no Senhor. Deus tem chamado os Pedros de hoje
Deus tem chamado as mulheres, os homens, que querem fazer uma aliança com o Pai e dizer: Pai, eu quero ser usado, usa a minha vida. Vamos orar, vamos pedir isso ao nosso Deus. Pai, nessa noite, aqui estamos, sonda-me, Senhor, aqui nos encontramos. e me conhece. Tu sabes o nosso nome, Tu sabes a nossa casa, Tu sabes a nossa história. Mas nessa noite, assim como Tu comissionastes, chamastes a um Pedro improvável, nessa noite o Senhor está chamando os missionários deste tempo, que irão, ó Pai, levar a Tua palavra, irão pregar a palavra insta tempo e fora de tempo. Pessoas que vão usar as suas mãos, a sua casa, o seu talento na empresa, o seu emprego, a sua formação, para que o propósito do indo, fazendo discípulos, se cumpra na nossa terra. Levante missionários no Mato Grosso do Sul, Pai. Tu tens poder para mexer, Tu tens poder para mudar, Tu tens poder para mudar o nosso DNA. Venha sobre nós nessa noite, Pai. Levante aqui homens que serão como flechas nas mãos do arqueiro, como pontes sobre as águas, como um farol que brilha para aqueles que estão navegando nos mares da vida. Levante homens e mulheres nessa noite, Pai. Você que quer se alistar e quer dizer para Deus: Senhor, pode contar comigo. Quem está comigo nesse propósito de levar Jesus aos corações do sul mato-grossense, daquele que está perdido? Levanta a sua mão bem alto. Diga: eis-me aqui, Senhor. Eis as minhas mãos, eis a minha vida, eis a minha vocação, eis a minha casa, eis o meu carro, eis os meus recursos, eis, Senhor, o meu talento. Você que quer dizer isso para Deus, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. De uma forma específica, saia do seu lugar agora, pode vir aqui, nós vamos orar, nós vamos orar. Vem aqui à frente, você que está dizendo para Deus: Senhor, eu quero ser usado, eu quero ser ousado, eu quero ser, Pai, aquele que o Senhor me levar pelas estradas do Mato Grosso do Sul. Leva-me, Pai, leva-me. Deixa que acerto ao eu quero ser usado da maneira que te agrade. Somos todos improváveis, somos frágeis. É bom que sejamos frágeis, porque seremos dependentes do Senhor. Diga isto: sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. há quebrantamento do Senhor aqui nessa noite. Vidas estão se alistando ao exército da salvação nessa noite. Será um tempo de avivamento, será um tempo de muitas conversões, de muitas igrejas construídas, de muitas cidades impactadas por um poderoso avivamento que o Senhor vai produzir no Mato Grosso do Sul. O Senhor vai levantar médicos, professores, advogados, pastores, um novo Billy Graham, um novo pregador, um novo homem, uma nova mulher que o Senhor vai usar deste tempo. Levanta, Senhor, levanta uma geração que te ama, uma geração, Pai, que se prostra, uma geração comprometida, uma geração missionária. Oh Deus,
dizer isso. Senhor, usa-me. Como um farol, diga igreja. Farol que brilha à noite onde somos águas como abrigo no deserto. Deixa-me acerto ao teu. Quero ser usado da maneira que te agrada em qualquer hora e qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Nós vamos orar ao Senhor agora. Deus dotou você de talentos. No ano de 2016, pertinho da igreja, um traficante matou a sua própria esposa. Só que ela estava grávida. Os familiares que a viram no chão, morta, perceberam que o ventre daquela mulher se mexia. Pegaram o corpo daquela mulher, levaram para o hospital Albert Schweitzer, pertinho da PIB de Moça Bonita. Fizeram o parto. A PIB de Moça Bonita tem 3 capelas mortuárias que servem gratuitamente à comunidade. No Rio de Janeiro morre muita gente e temos como um braço extensor na ação social esta obra. Levaram o corpo para a PIB de Moça Bonita e o menino que foi ali feito o parto levaram para o hospital. Vimos uma aglomeração de pessoas como nunca vista antes na PIB de Moça Bonita. Muita gente. Nós temos os capelães que fazem o culto, escalados diariamente para fazer o culto. Mas essa situação daquele menino me tirou da minha sala. Eu fui fazer o culto, fiz o culto, uma multidão, Rede Record, RJTV, várias pessoas ali. Fiz o culto, voltei para casa. O corpo foi levado para o cemitério, eu voltei para casa. E quem disse, meus irmãos, que eu consegui dormir? Eu não consegui dormir. Pensando naquele menino que estava na UTI neonatal, por uma vontade de adotar aquele menino, de levar para minha casa, mudar a vida dele, fazer a diferença na vida dele. Foi então quando noites e noites em claro, orando por aquele menino, o Senhor fez nascer alguns projetos no meu coração. O primeiro projeto foi de termos dentro da igreja um projeto chamado Foco. Queria ajudar crianças a terem acessibilidade nos concursos militares, tirar pessoas das favelas e das comunidades e dar acessibilidades a elas nos concursos, nos pré-vestibulares, nos vestibulares. E tal foi o resultado que na primeira turma que montamos, uma moça de uma comunidade chamada no Rio de Janeiro, Vila Aliança, próximo à igreja, ela passou e ganhou 100% de bolsa na PUC, e aquilo foi algo que mexeu demais com o nosso coração. Resultados e resultados de pessoas que começaram através do ensino, pessoas que eram da igreja, médicos, professores de matemática, professores de redação, dentro da própria igreja se levantaram para então me ajudarem a compor este cursinho. Muitas pessoas foram mudadas e transformadas. Durante 30 dias, nós oramos num relógio de oração por aquele menino. Fui à comunidade visitar a avó. Vi que haviam mães ali, mulheres, tias do menino que estavam ali. E possivelmente aquele menino seria um próximo traficante. Decidimos então orar 30 dias num relógio de oração. Oramos. Você crê no poder da oração? No 30º dia, aquele menino saiu da UTI neonatal
E o primeiro lugar que a avó levou foi a PIB de Moça Bonita. Eu tomei aquele menino nos braços e disse, como Isaías, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. O Senhor me deu a visão de então termos um projeto da igreja chamado Mercado Solidário, onde de 30 famílias que recebiam apenas uma bolsa, começaram a entrar para o chamado Programa de Desenvolvimento Humano, onde através da confeitaria, bolos, através dos cursos de finanças, elas começaram a aprender a como economizar. Então eu criei um mercado solidário. Compramos 3 carrinhos de mercado, fiz uma sala com tudo que há de bom e do melhor, e elas entraram para o programa, começaram a estudar, começaram a se capacitar, começaram a aprender a como controlar as suas finanças. No final daquele ano de 2018, várias prostitutas que vendiam seus corpos nas ruas estavam ali fazendo seus bolos e vendendo para a PIB de Moça Bonita que comprou os seus bolos. Talvez você diga, eu não sei fazer nada, mas eu sei fazer uma broa, eu sei fazer um feijão tropeiro, eu sei fazer uma comida deliciosa, eu formei em tal curso. Você é um missionário que Deus está levantando nessa geração. Se aproprie daquilo que Deus colocou nas suas mãos, porque você foi marcado pelo sangue de Jesus, e você leva na sua mão a marca, a missão, a multiplicação. Você é um missionário que Deus levantou nessa terra. Vamos orar ao nosso Deus, porque precisamos passar a palavra para os nossos missionários que darão testemunho para nós. Pai, nessa noite é noite de entrega, é noite de renúncia, é noite de salvação também. E como pregarão se não forem enviados? Ah, Senhor, nós declaramos o envio desses missionários para os diversos campos dessa terra. Serão usados, serão instrumentos poderosíssimos nas mãos do Senhor. Usa os teus filhos com poder e graça, é a nossa oração, porque toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide, pregai o Evangelho, começando pela Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Mãos à obra e vamos proclamar que Jesus Cristo é a única esperança. Aleluia! Deus abençoe, amados. Deus abençoe, queridos.